The Last of Us, episódio 5, temporada de número 2. Vamos lá para segmentos retirados quase que totalmente do jogo, momentos visualmente marcantes, algumas repetições um tanto quanto cansativas, mas também um anúncio de até onde essa temporada parece que vai, sabe? O que a série tá segurando para, enfim, conseguir validar a vindoura terceira temporada. Eu vou comentar tudo isso, mas antes se inscreve aqui no canal, deixa seu like, é rápido, de graça, me ajuda demais. Te agradeço e vamos lá ao que interessa. No geral, o episódio inteiro ele é construído para levar à cena final. É uma sucessão de acontecimentos, de ações, mais precisamente falando, que apenas servem para acionar outras até culminar na excelente sequência com a Nora, né, da Ellie, com a Nora e etc. Não gosto tanto de como o caminho ele foi construído, inclusive não me dá tanta margem de reflexão. Pensar que apenas o que move é uma ação de fato, é uma luta, é deixar de lado uma teoria do Robert McKee, inclusive, de que diálogo é essencialmente ação. Todo diálogo ele serve para mover a história, ou seja, não é só uma agência vindo da ação que move essa história, e esse episódio vai na contramão totalmente e acha que só dá para colocar personagem do canto A pro canto B se houver ali uma cena de ação, uma confusão, uma lutinha, um negócio assim. Como eu disse, né, não me dá tantos parâmetros para reflexão, mas é importante a gente perceber que trata-se aqui de um típico episódio de transição. E como tal, tá claro que a série tá se segurando para não entregar tudo do segundo jogo nessa segunda temporada. E aí também ela sofre por andar com o freio de mão puxado. A gente vê novamente a Dina traçando planos, desenhando rotas, chamando a Ellie de burra. Mais uma vez a Ellie questiona se a Dina deveria ter ido junto com ela. Uma tema que parecia resolvida no episódio anterior. Inclusive, a maneira como ela se trata também meio que já parecia ter sido, de certa forma, estabelecido em episódios anteriores. Mas aqui teima em repetir. Essa repetição ela começa a soar perigosa, porque é como se o roteiro ele tivesse esticando assuntos de propósito, assuntos que não precisam ser esticados, e segurando um arremate. A história do segundo jogo, repito, caberia tranquilamente em uma temporada de 10 episódios. Como essa série, essa segunda temporada, terá 7 episódios, a sensação de deixar assunto sobrando para a terceira temporada tá aqui. Esse episódio deixou evidente. E aí se repete, né? Simplifica algumas coisas, coloca pedras no caminho que são fáceis de retirar e são vendidas como grandes paredes, grandes rochas, montanhas, e não são. Eu vou repetir isso algumas vezes nesse vídeo, tá? Mas muito disso também acontece por uma dificuldade de entender, tô dizendo nesse episódio, de entender o que é adaptar um jogo. Por quê? Esses pedregulhos, quando você tá jogando, fazem total sentido. Porque se tudo é uma grande ação, o jogador cansa, né? A execução, a mente dele cansa. Então, ele precisa desses pedregulhos, dessas pequenas encruzilhadas. E essas pequenas encruzilhadas, elas servem também porque validam uma sessão de 2, 3 horas de jogo. Você desliga o videogame, depois volta. E aí você tem mais alguns pedregulhos até chegar na grande ação. Mas pro audiovisual, tô dizendo audiovisual no sentido cinema e TV, séries, etc., não funciona, isso não faz sentido. Não faz sentido porque aqui a gente tem uma narrativa que se põe como contínua. Ainda que realmente a narrativa precise de descanso, é preciso entender também que diálogos eles não podem ser repetidos quase de uma maneira estrito sensu, de um episódio pro outro ainda mais, porque, repito, diálogo é tanta ação quanto uma cena que tem 15 pessoas se estapeando. Apesar disso, algumas cenas que revisitam alguns dilemas, elas surgem com algumas nuances que eu acho que vale comentar. Quando a Ellie mais uma vez questiona se foi certo ou não levar a Dina, a diferença é que agora a Dina responde com muita clareza que ela tá ali porque quer, porque acredita que Joel não merecia aquela morte e porque no seu passado ela perdeu algo por falta de agência ou por uma agência ou por uma ação errada, tomadas de decisões erradas. Note como o que faz a Dina achar que aquela jornada é digna é por algo que a Ellie faz, e esse algo é justamente uma crítica que ela tem ao Joel. Isto é, a Ellie faz a Dina acreditar numa mentira. A Ellie abriu muitas questões ali da sua vida pra Dina, né? Do relacionamento delas, da questão que ela tem, a imunidade, mas não abriu todas as questões. Ela guarda partes importantes, ela guarda a verdade por essência e leva, por isso, outra pessoa para o seu caminho de autodestruição. Não é muito parecido com o que o Joel fez com relação a ela? Então ela critica tanto o Joel, tá ali por uma grande crítica também, mas repete. Nessa confusão, a Dina revela parte significativa da sua vida, quase como uma súplica subliminar de quem pede a mesma coisa. Ó, Ellie, pelo amor de Deus, me revela tudo.
Eu sei que tem algo a mais. Ellie compadece com a companheira, é verdade, mas também não entrega o que ela precisa para, de fato, avaliar se aquela situação é coerente como um todo. Ela explicou o sentimento dela por que ela está ali, mas sobre a situação inteira, ela só tem partes. Ela assume a liderança da motivação de estar ali, é verdade. Assume também parte do mesmo ímpeto que move a Ellie, mas ela não tem o filme todo para avaliar realmente se é esse o sentimento mais válido a ser seguido. Olha como esse mundo é cruel, né? O eu te amo, ele vem misturado em caos, em vozerio. Quando diz que considera Ellie e Joel também família e por isso busca justificar aquela jornada, estar naquela jornada, isso também vem do caos. Nada naquele contexto vem da tranquilidade, da sabedoria, da parcimônia, da paz, nada. Quando fala que ama Ellie porque ela é inconsequente, ela está inclusive revelando mais sobre si mesma do que sobre a companheira. O futuro está prestes a bater à sua porta e com ele virá a responsabilidade que ela agora nega. Dina terá que decidir qual jornada ela vai seguir. Se é uma jornada dessa vida que ela está carregando ou se é desse desejo quase adolescente, não adolescente, mas quase adolescente, de viver a inconsequência. Tanto que tem uma cena que elas dizem, vamos lá viver a inconsequência, né? Vamos lá, pra loucura. A Dina tá lutando por uma vingança, por quem ela considera família, mas ela literalmente carrega a sua família no ventre. E em algum momento ela vai ter que decidir para qual lado a corda vai pender. Ela vai ter que decidir. O episódio, voltando aqui para as questões pragmáticas, o episódio sofre com a construção narrativa cíclica e eu acho que bem pouco inspirada. Microsoluções surgem só para movimentar a trama dentro de um molde muito rígido, simulando mais uma sequência de jogo do que uma progressão natural, uma progressão orgânica, que é mais típica do cinema ou da TV. A ação da Ellie e da Dina é repetitiva. Elas se veem encurraladas, Ellie se sacrifica, surge um salvador externo, logo há um outro impasse, exige uma nova repetição da fórmula, Ellie está encurralada, ela se sacrifica e assim sucessivamente. E essa lógica serve só para isolar a Ellie e justificar o encontro com a Nora, que, de maneira conveniente, também desaparece do resto do grupo, mesmo em um ambiente bem mais controlado. Então tudo não está indo naturalmente, tudo está indo com força, forçado. O problema não é só estrutural. Eu acho que é também de direção, porque falta escopo, tamanho, fluidez, planos abertos. Falta naturalidade na ruptura do núcleo central em alguns núcleos. Tanto que para isso ele esquece o núcleo completamente. É um roteiro que parece funcionar pelo que precisa acontecer e não pelo que faz sentido acontecer dentro dessa história. Por isso que eu defendo tanto que adaptações elas precisam pegar caminhos diferentes, mesmo que cheguem às mesmas discussões. Transpor não é adaptar. Você transpõe um peixe para a terra e se não adaptá-lo a um aquário, esse peixe morre. A cena com a Nora, isoladamente, aí é verdade, funciona muito, mas o caminho até ela é de decisões que priorizam a fidelidade ao jogo e não a linguagem da TV ou do cinema. A ação serve às boas histórias, dando também significado, porque geram consequências dramáticas, transformam personagens, abrem caminhos. Foi o que aconteceu lá no episódio passado, uma cena de ação levou naturalmente que ela se revelasse para Dina, vice-versa, sobre vários aspectos, enfim. Peguemos John Wick como exemplo. A franquia, ela usa o absurdo das suas cenas de ação como parte real e como parte simbólica daquela jornada. Para cada cena estapafúrdia, mais o personagem vai se encontrar em outros lugares dentro da sua jornada, um lugar de fato, e aí vem a progressão espacial, e um lugar alegórico dentro da sua vingança. E aí vem um amadurecimento da persona, né, da personalidade daquele sujeito. A ação do episódio passado muda a relação da Ellie e da Dina, mas aqui a ação ela só empurra a história. Empurrar e fazer andar são coisas bem diferentes. Quando a ação não constrói, o material de origem não ganha corpo em tela. Ele apenas é reproduzido. E eu acho que reproduzir não faz sentido uma vez que já existe em outro lugar. Apesar disso, a sequência para a qual o episódio tanto se esforça ali em chegar é de fato muito bem executada. Finalmente a gente desemboca na seção B2, algo que foi apresentado lá no começo do episódio e que passa a fazer sentido, e quando a Ellie se aproxima do hospital, a atmosfera ela pesa, né? É um belíssimo artifício de roteiro, tá? Planta uma semente e colhe sem pressa mais à frente, mas a atmosfera ela pesa. A Ellie encontra ali um sujeito colado à parede, totalmente tomado e misturado com fungo. Dá vontade, quando a gente vê aquilo, de prender a respiração, como se os esporos pudessem atravessar a tela.
O sujeito preso parece uma entidade, parece crucificado por aquele mundo. Vem a ideia de como uma forma de vida foi subjugada e absorvida por outra. Pouco antes a gente viu os stalkers, né? Os infectados que demonstram traços de inteligência. Então quando você combina as duas coisas, a gente consegue perceber aqui que é, na verdade, uma forma de vida tentando sobreviver apesar de outra e outra tentando sobreviver também apesar da gente, né? A série parece dizer que tudo que a gente tá vendo é uma vida explorando outra para continuar existindo e vice-versa. Existindo para explorar outra e assim sucessivamente. E aí eu pergunto, será tão diferente da forma como a gente lida com a vida, com a natureza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, olhando para os temas do seriado, é que será que é tão diferente da forma como Ellie, para justificar sua ânsia sem freio, seu caminho de vingança, será que é tão diferente de como ela passa a ignorar as outras vidas que estão nesse caminho? Ou ainda, será tão diferente da dinâmica entre as comunidades que se enfrentam, uma tentando explorar ou destruir a outra, mas também existindo e se validando através dessas diferenças? Os caminhos até essa sequência não são bem organizados, mas a sequência é muito boa e faz pensar bastante. Quando Ellie fica frente a frente com Nora e revela a sua imunidade, o texto se anuncia quase como se ela falasse de um superpoder. Ela é imune à mazela biológica que remodelou o mundo, mas ao mesmo tempo a cena vai seguir e mostrar como ela não é imune à maior mazela da nossa realidade, que no caso é a sede de poder. Sede que, nesse caso, descamba nessa vingança disfarçada de justiça. Ela não é imune à vontade de preencher vazios afetivos com violência, com desespero. Então, o que poderia simbolicamente ser uma cena de uma super-heroína revelando a sua força, é preciso aceitar essa cena como se fosse ali uma super-vilã ou uma propensa super-vilã. Curiosamente, nas cenas atrás, Nora usou o trauma da morte do Joel, aquela cena, como uma espécie de criptonita emocional para se afastar da ameaça que a Ellie representava ali. E como todo vilão e herói tem os seus pontos fracos, com a Ellie não é diferente. Mas é preciso aceitar que ela está, nesse momento, no limiar entre uma coisa ou outra. Quando a cena começa, ela está no limiar entre ser vilã ou ser uma heroína. E aí, bom, a escolha a gente sabe, mas olha como o episódio constrói, né? Como o episódio não, como a cena em específico constrói isso bem. A luz vermelha no rosto da protagonista fala sobre a urgência da situação, só que mais ainda, fala sobre o fogo que a consome. A mesma cor ilumina o rosto da Nora. Então, se alguém tinha dúvidas sobre quem são os vilões e quem são os heróis, a cena dissolve qualquer ideia de contrastes. Não é uma sendo representada de um jeito e outra de outro, não. Ambas vestem a mesma cor e, portanto, habitam o mesmo espectro, estão no mesmo time. O episódio não quer que se escolha um lado e deixa bem claro o quão longe todos estão ali dispostos a ir por demandas pessoais. A situação piora. Ellie revela que já sabia o que Joel fez no hospital e, ao invés de hesitar, avança. Mostra que ela nunca superou aquilo, nunca superou a busca por sentido, mas tá, desencontrada, perdida. E quem tá sem direção, qualquer coisa que aponte pra frente parece válido. Então, sedenta, a Ellie sucumbe e passa ali do limiar. Aceita aquela vermelhidão, aceita essa chama da vingança que mora nela. Durante esse episódio e no anterior, a Bella Ramsey e também a direção, obviamente, né, construíram várias cenas com uma certa leveza, até com um certo humor estranho, que parecia deslocado, quase fazendo pouco caso da jornada, dessa jornada de brutalidade, dessa jornada de vingança que ela segue. O porquê disso pode ser encontrado agora, nessa cena aqui com a Nora. Porque se a Ellie fosse 100% caos, 100% caótica, cenas desse jeito não teriam peso quando a gente fala de cinema e TV, né? Ou quando a gente fala em narrativas onde não se vende a ideia de controle. Sair daquela personagem leviana com a jornada que estava tendo até então cria um contraste até óbvio com essa cena onde ela mergulha no caos. Quem jogou é óbvio que se incomoda com algumas cenas porque já sabe o que aconteceu. Mas quem não jogou e não sabe a história precisa absorver no tempo da série, que é um tempo e tem motivações diferentes do jogo, o que está acontecendo aqui, né? Esse caminho, essa jornada, essa ação e consequência da personagem principal. É preciso. No episódio anterior, a gente viu o Isaac torturando um serafita em busca de uma informação. Comentei como o Isaac e a Ellie percorrem caminhos parecidos, ainda que distantes. E agora isso se concretiza. Ora, se lá o Isaac torturava uma pessoa para conseguir o que ele precisa, aqui a Ellie faz exatamente a mesma coisa com a Nora.
É uma cena sobre consequências. Consequências do que Joel escolheu fazer, que por sua vez fez com que essa jovem se prendesse a essa espiral de autodestruição, mas consequência também para Nora diante das decisões dela e dos seus amigos de caçarem e matarem o pai da protagonista. Eu gosto muito como a atuação da Bella Ramsey não usa máscaras para exagerar expressões. E por conta disso, ela vive a consequência na sutileza. O senso comum costuma achar que a atuação e exagero andam juntos. Atuação e expressões bem marcadas no rosto é a mesma coisa. Mas exagero, essa clareza no sentimento que está no rosto, serve só para simplificar uma cena e criar um elo rápido. É algo mais raso quando a gente pensa atuação. O exagero é uma máscara para o ator ou a atriz e existem várias formas de criar uma cena. Eu, particularmente, não gosto de cenas que tem muitas essas máscaras. Não se sabe o que está além dela. Não se sabe o real sentimento. E na vida, os nossos sentimentos eles não são tão diretos assim. Estou com dor, porém deprimido. Como que mistura essas duas coisas? Uma máscara não permite. Agora, uma atuação sutil, sim. A máscara é uma atuação pré-definida, é um molde. E na vida real, se não forçarmos, somos um ato falho levando a outro ato falho e assim sucessivamente. O Stanislavski, mestre da teoria da atuação e etc., defende que no rosto do ator ou da atriz deve aparecer a consequência, jamais a intenção. A intenção, quem oferece é o contexto. Ora, se você está numa guerra, é evidente que você vai estar com medo, mas você não precisa oferecer essa intenção. Você oferece a consequência do medo. A Bella Ramsey, ela está num contexto cuja intenção é evidente. Ódio, rancor, enfim, várias coisas que eu já falei em vários vídeos. Mas aqui nessa cena ela vai construindo sua agência, sua ação, a partir do que a circunstância vai mostrando para explicar, para viver as consequências de uma jovem que não consegue sair do ciclo no qual se encontra. Então, quando ela tá com a Dina, é evidente que ela tem que ficar mais leve, mais de boas. Quando ela tá com a Nora, não. Caótica. Perceba como o olhar da Ellie, ele se perde e retorna em micromomentos, como alguém que começa a pensar sobre aquilo, sobre sair da espiral, e rapidamente se coloca de volta no centro da intenção inicial, né? Como uma forma de representar que há uma força maior aprendendo ali naquele sentimento, né? Prendendo-a naquele sentimento. Não à toa, ao final da cena, a Ellie desce para se encaixar na câmera. Ela desce para se encaixar no plano. Quando ela é até mais enfática com a Nora. Ela vai executar ali uma ação mais rude. Então ela aceita a luz vermelha, aceita o fogo que a move naquele momento, aceita as consequências das suas ações. Naquele momento ela poderia usar o seu superpoder para o bem, mas o utilizou para o mal, portanto, ela vai ao mesmo nível daquela que, episódios atrás, era a algoz. Ellie agora se torna a algoz de fato. É como se ela mergulhasse naquele abismo daquela vingança de uma vez por todas. Ela não planejou isso em minúcia e por isso a atuação não é expressiva, exagerada. É uma mistura de contenção e vergonha. É uma mistura de desejo e insistência. Insistência tola? Sim. E por isso, teimosia. Teimosia de quem prefere se abaixar para se encaixar naquela jornada, em vez de sair, em vez de ir buscar outras coisas para sua vida. Eu acho tudo isso muito pesado, tá? Muito pesado de se pensar, muito pesado. É muito duro, muito cruel perceber como essa espiral sombria na qual Ellie se encontrou ou se colocou, essa chama de vingança, como eu disse, a afastou não só de quem ela era, mas também de todos ao seu redor. Naquele momento ali, ela não pensa na Dina, no Jesse, no Tommy, nada. Tudo que sai da boca dela é Abby. Ela repete esse nome como se fosse uma obsessão, quase como se fosse um mantra de autodestruição. Abby, como é que tá a Abby? Cadê a Abby? Onde é que eu encontro a Abby? Vai, fala. A criação que o Joel ofereceu pra Ellie, né? Ensinar violão, ensinar músicas que falem sobre a vida, a leveza dos trocadilhos em várias coisas, se perdeu. Tudo isso se perdeu. Porque, como diz o ditado, a palavra move, o exemplo arrasta. Aquele Joel que vimos no começo da temporada, gentil, amável, carismático, calmo, não é o que reflete aqui, agora nesse momento da filha, mas sim a sua decisão e o seu erro lá no hospital. Por isso a pergunta que o episódio levanta não é pra Ellie, é pro Joel. Valeu a pena o egoísmo de tê-la só pra si, em vez de deixá-la ser uma possível salvação para o mundo? A resposta tá clara, a resposta é não. E o motivo está estampado nessa cena da Ellie com a Nora. O controle disfarçado de cuidado gerou uma avalanche de acontecimentos que tiraram a Ellie do centro de si mesma, tiraram a Ellie do propósito e agora, enfim, olha só como ela age. O episódio termina com o início de um flashback com a Ellie irradiada, uma luz ali que entra no quarto, uma cena
aberta, diferente de todas as cenas do episódio, né? Tem um amanhecer. Lembremos como lá na primeira temporada, segundo episódio talvez, a gente já viu essa personagem acordando no meio daquela natureza totalmente destruída e destruidora, com uma luz irradiando, como se fosse ali um pedaço de vida em posição fetal nascendo, um pedaço de esperança para aquele mundo. Portanto, na cena do flashback, a Ellie ainda vivia uma mentira, uma realidade que não era real. Provavelmente depois dali, Joel contou para ela sobre o que fez, contou sobre o que aconteceu lá no hospital, suas intenções também. E aí veio para essa jovem uma proposta de travessia através da verdade. Como a vida faz quando a gente muda de fase, né? De adolescente para jovem adulto, de jovem adulto para adulto e assim sucessivamente. Tudo vem com um marco geralmente doloroso, porque sem dor não se faz vida. Não dá. Não dá. E é justamente nesse ponto que a Ellie está. O problema é que ela tá presa a essa travessia e não consegue seguir com ela e apesar dela. A música Present Tense do Pearl Jam toca ali no final do episódio, nos créditos, e ela fala sobre a importância de viver o presente e deixar os traumas e arrependimentos do passado para trás. A letra diz algo mais ou menos assim: você pode passar o tempo sozinho, ruminando arrependimentos passados, ou pode aceitar os fatos e perceber que você é o único que não consegue se perdoar. É isso. Ellie tá presa em um ciclo que não permite ela se enxergar nisso tudo. Bota a culpa noutras coisas para livrar a própria culpa de não ter perdoado, de não ter vivido plenamente, ou seja lá o que for, ou por ter achado que era especial para aquele mundo, como todo jovem acha que realmente é antes de não ser, ou de ser. Ellie não consegue ter a humildade de se perdoar. Sim, humildade de se perdoar. É humilde se perdoar também. Ela questiona se foi certo levar a Dina grávida naquela jornada, como eu já disse, mas ela segue. Sabe o que Joel fez, mas ela segue. Ou seja, ela não faz isso por ele, ela faz isso por si. Essa vingança é uma tentativa desesperada de encontrar direção, de encontrar sentido. Quando a sua existência deixou de ter propósito, quando Joel tirou dela a chance de ser a cura, ela ficou presa na travessia, ela ficou presa na ponte. Nem seguiu, nem voltou. A vida que ela tinha não existe mais. Não aceitar a vida que se tem hoje faz com que nenhuma vida seja vivida. Vive-se a intenção o tempo todo, só a intenção. Eu quero, mas não faço. Eu preciso, mas não saio daqui. Porque quem fica na ponte nunca chega ao destino. Nunca. É exatamente aí onde a Ellie se encontra. Parada no meio da ponte e culpando o rio que passa por ela. Como quem diz, se não tivesse esse rio, não teria essa ponte. Mas não já tem a ponte? Atravessa logo de uma vez por todas, cara. Sai daí. Vence essa etapa. Obviamente, não é tão fácil assim quanto dizer, né? Viver é completamente diferente de pensar como se é uma vida. Completamente diferente. Enfim, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, pode ser? Ajuda demais, gente. É bem rapidinho pra vocês, tá? Mas ajuda muito, tá? Espero contar aqui com o seu like e também com o seu comentário. O que é que você tá achando da série até agora? A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.